A Fiat tem uma longa tradição quando o assunto é hatchback médio, tipo, Brava, estilo e o Bravo lançado em 2011 ajudam a contar essa história toda. Nessa versão Black Motion, o Bravo traz duas coisas bem interessantes, estilo esportivo realçado pelas rodas de 17 polegadas e a ampla variedade de opcionais. Eu falei no comecinho de hatchback médio, né? Realmente é um outro nicho de mercado, é um outro segmento bastante disputado, justamente porque as marcas também elas têm uma presença muito forte nesse nicho, nesse segmento. E a Fiat também, logicamente, não ia ficar diferente nisso. Esse acerto de giro pequeno que ele fez, justamente, vocês viram na matéria da M3 E46, aquele câmbio SMG também é um manual automatizado, e quando eu ia voltar a marcha eu pressionava o acelerador levemente para ele acertar o giro. Nós andamos recentemente na Ferrari F430 e eu comentei com vocês que o F1 é também um manual automatizado, logicamente ele faz a troca em 150 milissegundos, mas muitos espectadores notaram que ele também tem um lagzinho na troca. Muito bem, nós temos aqui o Bravo, né? O Bravo chegou em 2011. Aqui no Brasil ele chegou até quando o europeu estava quase sendo substituído, né? Então ele é um carro que estava até sendo substituído lá, porém é interessante, o que é legal do Bravo é que ele tem um estilo muito atual, né? Na verdade ele teve que substituir o próprio estilo aqui no Brasil, o que já foi uma tarefa mais árdua, digamos que o estilo foi um carro que fez muito sucesso, né? O teto solar dele realmente fez o pessoal, até hoje tem, né, fóruns na internet que o pessoal comenta sobre o teto solar e essas características. Então o estilo fez muito sucesso. O papel do Bravo era substituí-lo da melhor forma possível. Eu acho que eles conseguiram substituir bem no sentido estético, quando a gente fala, né? O Bravo realmente é um carro que tem um estilo legal, ele é um carro que, comparado com a concorrência, né, falando de estética, ele tem um estilo legal, ele tem um quê italiano, ele tem essa coisa do design, essa ponteira dupla, as rodas de 17 polegadas, tudo isso, esse conjunto de coisas confere, né, uma aparência bastante esportiva para ele. Nessa versão Black Motion, são 3 versões e essa aqui tem essa característica, né? Apesar de que uma que eu quero andar é a Turbojet. Vou ver em breve para a gente pegar esse carro para avaliar, justamente poder falar um pouquinho, né, sobre essa versão aqui, é bastante desejada aí pelo pessoal que gosta de carro. A ideia de avaliar o carro dessa forma no modo urbano, fazer as impressões ao volante num dia de semana, é legal porque te dá uma outra perspectiva, né, do daily driver, né? Realmente é um carro de uso. 1.8, 16 válvulas, 132 cavalos abastecido com álcool, como ele está agora. Nós temos aqui um carro que ele anda bem, porém ele é mais pesado, então não espere comportamento esportivo do Bravo. E eu já comentei sobre o acabamento, o carro tem um acabamento legal. Nessa versão Black Motion, no que eu parei, ele voltou aqui para a primeira marcha. O Bravo, então, ele tem várias características legais. Para uso urbano, com o Dual Logic é confortável, essa é a vantagem do manual automatizado. Como eu falei na matéria do Linea, o manual automatizado não é o tipo de carro, não é um tipo de transmissão que eles souberam vender bem no Brasil. É um tipo de transmissão muito prático, né? Mas aqui no Brasil ele é sempre vendido como um automático comum. Isso complica as coisas, certamente. Havia falado naquela matéria também que eu prefiro guiar fazendo a mudança, né, diretamente no modo manual, ao invés de deixar o sistema fazer sozinha as trocas, para evitar justamente esses trancos. E na verdade, eu acredito que desde que eu peguei o carro, eu guiei nesse modo, guiei um pouco no alto para fazer os testes, né? Mas eu prefiro esse, sem dúvida, sem sombra de dúvida, né? Aqui o roteiro está variado, né? Justamente a gente está pegando umas subidas também.
Então o carro anda bem, ele tem um espaço interno, 4 pessoas não muito altas viajam bem nele. Viajei com esse carro uns 400 km de estrada e logicamente embalado, ele tem um desempenho satisfatório. Claro que não é um carro para grandes manobras esportivas, né? Essa também não é a proposta, mas de modo geral ele anda bem. E é legal para a gente testar uma outra coisa: quando você está em subida com esse carro, para ele não descer, como não tem pedal de embreagem, puxa o freio de mão e sai, você evita que o carro patine. E é bem interessante essa dica, esse conselho, usando o carro todo dia. O Bravo, então, de maneira geral, ele é um carro que ele é agradável de guiar. Eu acredito que com a transmissão manual até você consiga aproveitar mais esses 132 cavalos. Afinal, como falei, ele é um carro, não é um carro muito leve, né? Porém, para essa proposta da transmissão manual automatizada, o Dualogic, eu acho que casa bem com ele, se a gente pensar no trânsito que a gente tem aqui em São Paulo, com todo esse movimento, engarrafamento e tudo mais. Quesito consumo a gente pode dizer que é um consumo alto, né? A média de cidade e de estrada também abastecido com álcool somente. Com gasolina essa média deve melhorar um pouquinho, mas de modo geral não é um carro que tem bons números de consumo. O que a gente, na verdade, isso pode ser em consequência do câmbio, talvez do motor. De qualquer modo, é algo que tem que ser visto, né? Último detalhe do Bravo, que eu acho que acaba contando aí contra ele, o calcanhar de Aquiles do Bravo, digamos assim, é justamente o preço. Essa versão Black Motion, ela começa na casa dos 82, mas tem 18 mil reais de opcionais, como esse carro aqui, totalmente completo. Ele chega na casa dos 100 mil reais, e daí você já tem outras opções, você tem sedã médio. Então, na verdade, eu acho que o ponto fraco acaba sendo justamente a questão do preço. Ele é um bom carro, mesmo na versão Dualogic, eu gostei também. O entendimento entre motor e câmbio não é como o do Linea, é tão perfeito, mas eu gostei sim do conjunto. O conjunto dele é bem agradável de guiar. Às vezes falta um pouquinho de força, como eu falei, mas enfim, isso é por causa da potência, né? E o motor 16 volts que gira numa rotação mais alta. Porém, o calcanhar de Aquiles realmente do Bravo acaba sendo o preço. Mas vale a pena, tem outras versões, e às vezes você fazendo um combo e vendo algumas opções, pode ser um negócio legal também. Vale a pena ir na concessionária e conhecer o carro e dar uma olhada no pacote que mais te agrada. Em breve vamos testar a versão Turbojet, então aguardem, fiquem ligados, voltaremos com essa versão bem legal. Até lá! Tchau. O Santana foi lançado em 1984 e se tornou um grande sucesso de vendas. 6 anos mais tarde chegaria o Executivo, a versão topo de linha. E além do pioneirismo da injeção eletrônica, ele trazia itens exclusivos como rodas BBS e também bancos a recaro. E finalmente chegamos a um dos carros mais desejados aqui na garagem, um dos mais pedidos também, Santana Executivo, o Santana 2000i Executivo. Esse era o nome completo da versão. E de quebra, nós encontramos um exemplar não só da versão executiva, né, o Executivo, como também com transmissão automática, ou seja, tudo que o dinheiro podia comprar no começo da década de 90 está aqui hoje nesse carro. O Santana foi lançado em 1984, né, eu falei lá na cabeça do vídeo, e era um carro que ele é, na verdade, um Passat. Aqui no Brasil ele recebeu outra nomenclatura e, logicamente, teve uma história própria, fez bastante sucesso
e foi um carro que ele se tornou, sim, um sonho de consumo na época. Nós tínhamos a briga dos sedãs médios dos anos 80, né? Basicamente Santana e o Monza. Em breve vai ter um SLE também novinho aqui, pra gente contar essa história toda. Tem a versão Classic e tudo mais. Nós tivemos originalmente versões CD e CG do Santana. Santana Quantum também minha preferida, já vou falar por quê. Em 87 chegou a versão GLS. Curiosamente, GLS bem próximo aqui na garagem, a gente andar no GLS, 2 Santanas na mesma semana, impressionante. E também, na sequência, logo depois saiu o Gol GTI, que foi o primeiro carro nacional com injeção eletrônica. Nós tivemos o Santana Executivo, uma versão de alto luxo. A gente nota algumas coisas legais nesse carro: aerofólio, diferencial, muito bem acertado no design. As rodas BBS também, essas rodas douradas, ele tinha uma cor azul, tinha essa chumbo e tinha também um cor de vinho, que eu não achava tão bonito, mas de modo geral são 3 cores aí do Executivo, e essas rodas com miolo dourado, sensacionais. O interior do carro trazia muito luxo também, muito requinte. Nós temos aí bancos a recaro, era algo muito usado na década de 80 aqui nos esportivos, em carros especiais. Esses bancos são excepcionais para dirigir até hoje, né? Mais de 20 anos, quase 30 depois. E o painel do Santana, que eu gosto muito nessa época, o painel que está todo concentrado, tudo à mão do motorista, né? Desde a alavanca de câmbio, que no caso aqui a gente não usa, até controles do rádio, toca-fitas, né, na época, até o conjunto todo aqui de acender as luzes, né? E o painel todo com essas luzes espia também, que era uma espécie de computador de bordo. Ele até pecava um pouco em não ter computador de bordo, mas ele tem essas luzes espia que avisam o motorista de qualquer irregularidade que aconteça, né? Motor AP 2000, conhecidíssimo aí pela performance, pela durabilidade, né, pela resistência também, além das opções de preparação, mas isso é o tópico para outra matéria. O carro tem 125 cavalos, trabalha em conjunto, no caso esse exemplar, com a transmissão automática de 3 velocidades. A transmissão de 3 velocidades, as marchas são longas, eu gostei bastante, ele atende bem quando você precisa de um kickdown, você dá um kickdown, ele responde rápido, ou seja, na época que os automáticos não eram carros tão populares como hoje, a ideia do carro automático, ela mudou aqui no Brasil o pensamento. Existia um certo preconceito contra os carros com transmissão automática, mas isso foi mudando com o tempo, né? Como a gente vê hoje em dia. Mas esse aqui é o conjunto completo, ou seja, o cara que tinha dinheiro para comprar não só o Santana Executivo, como também um com transmissão automática para ter todo o conforto, toda a comodidade. O que eu achei muito legal nesse carro, principalmente o banco recaro, né, que dá aquele equilíbrio nas curvas, a ergonomia dele é muito boa. E agora eu vou falar por que eu gosto de Santana. Muita gente perguntava: pô, Belotti, você não traz Santana na garagem? Não traz Quantum? A minha história está ligada também à Volkswagen, de certa forma. Cresci andando em Passat TS, em Voyage e em uma Santana Quantum também, em 1987, GL. Então eu pego nesse painel, eu acordava cedo, quando estava, sei lá, na 4ª, 5ª série, e esquentar o carro de manhã, aquele era álcool, né? E puxava aqui o afogador e todo dia fiquei com essa visão na mente todos esses anos. Então a minha ligação com o Santana e com o Quantum, ela é bastante forte, né? Eu gosto muito desses carros, por ter crescido nos anos 80, por ter andado bastante, e eu acho muito legal também esse design da época, né, do período, que era a linha de cintura toda reta, né? Era uma linha de cintura plana, ao contrário de hoje, que vai subindo. Essa linha de cintura é toda plana, é uma linha de cintura que é bastante agradável de olhar. Para quem gosta de carros da época, é fantástico, né? É um design muito bem definido.
A dirigibilidade é muito boa. Vocês estão vendo, vocês viram nas passagens, né? Estão vendo como esse carro é silencioso, né? Externamente, né? Você vê ele passando, um Santana executivo, ele quase desfila, né? É fantástico. E a dirigibilidade, quando eu era criança, só via, né? Não tinha guiado um Santana, é muito legal mesmo. Não só a posição de guiar, o encaixe aqui do motorista, a relação com o volante, a visibilidade para frente, né? Visibilidade lateral e essa ergonomia toda que nós temos aqui com essa linha de cintura contínua. E que maciez, hein? Realmente, essa maciez, no caso do executivo, ela tem duas coisas legais. A tampa do porta-malas, para segurar o aerofólio, que é pesado, ela tem amortecedores pressurizados e também ele é o primeiro carro nacional a ter amortecedores pressurizados. Ele é muito macio. Realmente a maciez é um ponto alto dessa versão. Eu imagino o cara andando lá em 90, 91 com um exemplar como esse. Não só chamava atenção na rua, mas o conforto, a comodidade é algo fantástico. Lembrando que naquela época as importações foram reabertas e logicamente os importados traziam muito mais coisa e os nacionais acabaram ficando ofuscados. Mas em termos históricos, essa versão é muito legal. Muito bem, vou matar a saudade mais um pouco aqui. Em breve a gente vai ter outro Santana, vai ter umas coisas legais aí, anos 80, para quem gosta. Que é uma história que na verdade se mistura com a própria história da minha vida mesmo. Agora toca aquela música de fundo. Muito bem, a gente se vê na próxima matéria. Até lá, tchau, tchau. Saudações pessoal, mais um Garagem Drops no ar e hoje eu trouxe algo que vem sendo pedido pelos espectadores há muito tempo. É o Fiat Tipo Sedite Valvole, nada mais italiano do que isso. Então vem comigo, afivela os cintos e vamos acelerar. Estamos andando em algo muito legal, tipo 2.0, 16 válvulas, o famoso Sedite Valvole, acima dos 3.000. Incrível, as décadas de 80 e 90 aqui no Brasil, elas são bem típicas, né? Nós tivemos um período com muitos esportivos nacionais, importação fechada até o começo da década de 90, né, sem dúvida. E realmente foi um período muito rico em termos de quantidade de esportivos nacionais. Essa matéria eu estou achando que vai acontecer que nem a matéria com o Tempra Turbo. É aquela matéria que você se empolga muito e esquece de falar as coisas. Cara, o som desse carro é muito legal. Ele é um som mais baixo, logicamente, mas esse motorzinho, entre aspas, (2 litros, 16 válvulas, sensacional. O Tipo foi lançado no Brasil em 1993, um carro tipicamente italiano, pedigree italiano, um espírito próprio, né, dos meus ancestrais, e traz o que a Fiat tem de melhor, que é o estilo, né? O Tipo foi lançado em 93, versão 1.6, versão 2.0 e por fim essa versão lançada em 94, finalzinho de 93, começo de 94, Sedite Valvole 2.0, 16 válvulas.
é para realmente você aproveitar e falar com toda satisfação. Sediti Valvoline. Ele tem uma carroceria 2 portas, algo que é bem legal para um esportivo. Nós temos esses detalhes das saias laterais, rodas de 14 polegadas, padrão de carro esportivo brasileiro na década de 90. E uma das coisas mais legais também que nós temos é a padronagem do banco, né? Essas listrinhas esportivas, né, já indicam que ele é um tipo com pedigree. O painel tem uma ergonomia bem legal, os carros da Fiat dessa época, e o tipo, ele complementa isso tudo. Nós temos aqui o check-up eletrônico, né, quando você dá partida no carro. Além disso, nós temos esse console central, também pressão do óleo, temperatura do motor, essas coisas, como eu já falei em outras matérias, quem gosta de carro, sem dúvida nenhuma, aprecia, né, esse tipo de coisa. Volante de 4 raios também, excelente pegada, a posição do banco é muito boa também. E ele é um carro que ele tem um design, não vou dizer que seja temporal, ele é bem marcado nos anos 90, mas é um design que foi muito bem acertado. Eu comentei sobre a ergonomia, tudo muito à mão, né? A visão do motorista é muito interessante, que ela é muito ampla. Motor 2 litros, 16 válvulas, uma potência mais do que suficiente para a época, se a gente comparar com a concorrência, né? Suspensão independente nas 4 rodas, algo que até hoje aqui no Brasil não é unanimidade entre os carros. Bem acertado de suspensão, mesmo sendo um 16 válvulas, ele sobe de giro rápido, fantástico. Acerto de giro, muito bom também. E o que é legal, na verdade, desse carro, quando a gente nota, até como eu comentei, né, da suspensão independente nas 4 rodas, isso é algo que, mesmo entre os sedãs médios, né, tem eixo de torção ainda aqui no Brasil. E o que é legal, principalmente no tipo 16 válvulas, Sediti Valvoline, é que ele é uma versão que praticamente está extinta, né? Os espectadores pediam muito, e ele é um carro que ele é bem instigante para dirigir, justamente porque ele tem bastante força, né? É bem extraída a força dele. Os engates do câmbio são muito precisos. Se a gente for pensar e falar em Fiat, principalmente nessa época, né, os engates realmente são fantásticos. Bom de curva, essas rodas de 14 polegadas, né, como eu falei que era o padrão da época, dão conta aí do recado e tiram de letra, né? Sensacional, posição de pedal, posição de dirigir, ergonomia do carro, incrível mesmo. Realmente os italianos, o pessoal da Fiat acertou em cheio com o desenvolvimento dessa versão esportiva, que, como os leitores tinham razão, é um dos carros mais empolgantes da década de 90 que eu tive a oportunidade de guiar, os carros nacionais, entre os esportivos nacionais, que a gente já falou sobre vários, né? Cadê GSI, o Gol GTI, falta o Gol GTS também, como o pessoal pediu. Enfim, teremos em breve também, claro, falar um pouquinho sobre esses mitos, né? E na verdade, o que é legal desse carro, se a gente analisar bem, o tipo aqui no Brasil, ele teve uma carreira curta. Essa versão especial, né, especificamente, ela durou apenas 2 anos, né? Por isso que é difícil você achar um deles inteiro, né? É bem complicado, porque é um carro que, como dá para imaginar, foi bastante judiado, né? Mas a dirigibilidade é muito boa. Ele é um carro que ele tem um peso legal de volante também. Nós temos uma direção hidráulica, porém não é aquela direção molenga, né? Que isso é importante no carro esportivo, né? Você tem que ter um volante que tenha um peso bom para não ficar solto ou perdido em rotação mais alta. Viva a Itália! Fantástico! Carro sensacional de guiar. Eu imagino, sempre quando eu vou fazer a matéria, eu me coloco
no lugar, eu leio matérias de época e me coloco com o pensamento de época e pensando, imaginando o que o carro representava na sua época, naquele período. Realmente um carro desse, com esses números de aceleração, velocidade máxima 206 km por hora em 94, é fantástico. Por isso que essa década, para quem não viveu nos anos 80 e nesse período dos anos 90, é uma pena, mas não entendeu o que um carro desse representa para as pessoas até hoje, para quem viveu naquela época. A gente se vê na próxima matéria. Eu tenho que fazer o chapéu, alguma coisa de qualidade italiana, porque esse aqui merece uns dois. É isso aí, a gente se vê no próximo Garagem Drops. Tchau!